Capítulo 18. Uma semana depois, Mildred levantou-se decidida a procurar alguns amigos e tentar descobrir se havia alguma novidade com relação a Emerson e Laura. Tomou café e foi ao clube. Encontrou duas conhecidas estendidas ao lado da piscina. Aproximou-se e puxou. Conversa. A certa altura, uma delas, olhando maliciosa para Mildred, disse: "Você já recebeu o convite de casamento de Emerson?" Mildred empalideceu e procurou controlar-se. Convite? Li na revista que marcaram a data. Ontem à tarde recebemos o convite. Será dentro de 3 semanas. Não, ainda não recebi. Ontem à noite estive na casa de Laura e estavam felicíssimos. Compraram uma casa maravilhosa. Vocês precisam ver a decoração. Mildred esforçou-se para controlar-se. Pelo jeito, pai Tomé não havia conseguido nada. Fora ingênua dando-lhe dinheiro, acreditando que tivesse algum poder. Aquilo não podia ficar assim. Ele teria de devolver seu dinheiro ou ela o denunciaria. Sabia como fazer isso sem aparecer. Logo protestou um compromisso e saiu. As duas moças trocaram olhares maliciosos. Viu como ficou descontrolada? Eu não disse que ela ainda gosta dele? Vi. Saiu furiosa. Pobre de quem cruzar com ela hoje. Do que Emerson se livrou. Laura é tão diferente. É mesmo. Com ela ele será muito feliz. Mildred deixou o clube e dirigiu-se imediatamente ao terreiro de pai Tomé. Uma vez lá, tocou a campainha, mas ninguém atendeu. Bateu palmas e nada. Tentou olhar pelo buraco que havia no portão de madeira e não viu ninguém. Resolveu aguardar um pouco. Foi para o carro e ficou meia hora esperando, mas ninguém apareceu. Desceu e foi tocar novamente a campainha. Um rapazinho que passava aproximou-se. Moça, está procurando o pai Tomé? Ele foi embora. Como foi embora? Para onde? Ninguém sabe, não, senhora. Ele fez a mudança à noite. Foi embora sem se despedir de ninguém. Aconteceu alguma coisa? Não sei. O fato é que ele estava apressado. Disse que não ia atender mais. Ninguém. E os companheiros dele, também foram. O que sei é que todos sumiram. Não vai adiantar esperar. Mildred voltou para o carro nervosa. Fora enganada. Nem sequer tinha como desabafar a raiva. Sentia a cabeça doendo, o estômago enjoado e um gosto amargo na boca. Precisava fazer alguma coisa para impedir aquele casamento. Mas o que? Durante o trajeto de volta, tentou pensar em algo viável, mas não conseguiu. Uma vez em casa, decidiu aproximar-se do casal para ver se conseguia ter alguma ideia. Naquela noite, iria ao instituto a pretexto de informar-se sobre os cursos. Chegou lá pouco antes das 8 e dirigiu-se à secretaria, olhando em volta para ver se via um dos dois que lhe interessavam. Naquele momento, Emerson estava em sua sala, analisando alguns documentos. De repente sentiu uma onda de energia desagradável. O rosto de Mildred surgiu em sua mente. Imediatamente ligou para a secretaria, dizendo: "Está aí com você uma moça chamada Mildred?" "Está. Preciso falar com ela." "Encaminhe-a até minha sala." A secretária desligou e voltou-se para Mildred. "Emerson deseja falar com você. Pediu-me para acompanhá-la à sala dele." Mildred sentiu-se agradavelmente surpreendida. Seria uma boa oportunidade para descobrir o que desejava. Acompanhou-a de bom grado. A moça bateu levemente na porta, abriu-a e Mildred entrou. "Como vai, Emerson?
Que prazer vê-lo. Entre, Mildred. Quero conversar com você. Sente-se. Ele apontou uma cadeira em frente à sua mesa. Esperou que ela se acomodasse. E continuou. Posso saber o que veio fazer aqui? Informar-me. Pretendo inscrever-me em algum curso. Várias vezes você esteve no instituto. Assistiu a palestras, cursos, mas não aprendeu nada. Acho que agora não temos mais nada para oferecer-lhe. Como assim? Não vou aceitar você em nenhum de nossos cursos. Ela se levantou irritada. Por quê? Eu posso pagar como qualquer pessoa. Sente-se e escute. Vou dizer-lhe por que tomei esta decisão. Você vem aqui, mas não está interessada em aprender. Anos atrás, antes de minha viagem para o exterior, fui muito franco com você. Expliquei-lhe por que estava terminando nosso namoro. Eu senti que não desejava me casar com você. Não lhe dei nenhuma esperança de reatar algum dia. Apesar disso, quando voltei notei que você ainda alimentava essa ilusão. Eu sempre o amei. Só que eu nunca alimentei esse seu sentimento. Descobri que amo Laura. É com ela que desejo viver pelo resto dos meus dias. Mas você não se conforma com isso. Quer a todo custo nos separar, acreditando que ainda tem alguma chance comigo. Mas não há nenhuma possibilidade. Como pode dizer uma coisa dessas? Não posso evitar sentir esse amor. Nós somos muito diferentes, Mildred. Nunca seríamos felizes juntos. Está sendo injusto comigo. Eu quero aprender o que você ensina. Por que não? Me deixa frequentar o instituto? Porque se você houvesse aproveitado o que aprendeu aqui não teria ido à procura de um pai de santo para nos prejudicar. Saiba que os favores desses espíritos desequilibrados e interesseiros têm um preço muito alto que um dia terá de pagar. Quem lhe contou? Acho que foi a boba da Mirtes. Ela passou mal, ficou com medo e veio atrás de você. Só pode ser isso. Então Mirtes sabia. Mas não foi ela quem me contou. Saiba que tenho amigos espirituais que me protegem. Foram eles que me contaram tudo. Devo esclarecer que aquele pai de santo não vai mais atrapalhar a vida de ninguém. Deixou definitivamente de fazer suas bruxarias. Mildred empalideceu e sentiu as pernas bambas. O ar faltou-lhe e ela pensou que ia desmaiar. Emerson apanhou um copo de água e ofereceu-o a ela, dizendo: beba. Estou lhe contando a verdade para ajudá-la. Não lhe desejo mal. Quero que pense bem no que estava fazendo e nos riscos que corre envolvendo-se com forças negativas que não conhece. Isso poderá custar-lhe muito caro. Por outro lado, analise sua vida, perceba quanto tempo perdeu alimentando uma ilusão que só lhe trará tristeza. Você é jovem, bonita, tem classe. Não perca seu tempo, sua juventude, esperando alguma coisa que nunca acontecerá. A atitude inesperada de Emerson deixou Mildred chocada a tal ponto que lágrimas começaram a descer pelas faces pálidas. Emerson continuava. Pense, Mildred. Cuide de você, de sua vida. Não espere nada dos outros. Aceite-o possível e procure dentro de você, de seu coração, coisas que lhe deem prazer. Você é um espírito eterno. A vida a criou para a felicidade, mas essa é uma conquista que depende de você. Só de você. Procure me esquecer, pois nunca voltarei para você. Agora pode ir, desejo que seja muito feliz. Mildred apanhou a bolsa, pegou o lenço, enxugou as lágrimas, depois olhou-se no espelho, retocou a maquiagem, guardou tudo e levantou-se. Você está me mandando embora.
Nunca pensei que fosse capaz disso. Para nós, neste momento é melhor ficarmos separados. Se um dia a vida nos reunir novamente, espero que estejamos melhor e que nossa convivência seja mais agradável. Ela não respondeu nada. Virou-se e saiu. Vendo-a, ninguém diria que havia chorado nem que fora desmascarada. Contudo, por dentro, ela estava chocada. Olhar de frente para a própria maldade é doloroso e difícil. Encarar as consequências do erro colocadas claramente pode ser desagradável, mas sempre será proveitoso. No trajeto de volta, ela não conseguia esquecer as palavras de Emerson. Como ele havia descoberto tudo? Só poderia ter sido Mirtes. Como ela pôde ter sido tão traiçoeira? Dizia-se sua melhor amiga e a traíra pelas costas. Lamentou que ela estivesse ausente. Porém não lhe perdoaria aquela atitude. Por mais que negasse, só ela poderia ter contado. Não acreditava naquela história de que um espírito houvesse dito. Emerson usará tal desculpa para proteger Mirtes. Poderia até ser que algum conhecido a tivesse visto indo ao terreiro. Mas, ainda assim, como ele poderia saber por que ela fora lá? Emerson afirmara que Pai Tomé nunca mais atenderia ninguém. Era possível que a polícia estivesse sabendo do caso. Mildred continuava questionando sem ter certeza de nada. Quando Mirtes voltasse, teria de contar-lhe o que sabia. Sua cabeça doía e as indagações misturavam-se a tal ponto que, ao chegar em casa, ela procurou um comprimido e foi deitar-se. Em um ponto Emerson estava certo, ela havia perdido os melhores anos de sua juventude esperando por ele, acreditando que um dia ele voltaria. O que fazer de sua vida agora, depois que ele afirmou de maneira tão categórica que nunca mais voltaria? Como retomar as ilusões dos tempos de juventude e procurar um outro amor? Diante do espelho, no quarto, examinou-se friamente. Estava um tanto pálida. Abatida, mas era bonita, elegante, tinha classe, dinheiro. Porque se prendera tanto a um amor que ele nunca sentirá por ela? A dor da rejeição machucava, e Mildred sentou-se na cama, chorando copiosamente. Não se lembrava de haver chorado tanto antes. Quando as lágrimas secaram, sentiu-se cansada. Encheu a banheira, colocou sais perfumados na água, despiu-se e sentou-se dentro dela. Era agradável ficar assim, e ela se lembrou de que quando era criança sua mãe costumava deixá-la tomar um banho desses em sua banheira cheia de sais perfumados. Ela considerava aquilo um presente. Era como se ela fosse a mãe, a dona daqueles aposentos, os mais luxuosos da casa. De repente, uma dúvida acometeu-a. Se houvesse casado com Emerson, seriam felizes juntos? Ela não gostava das ideias dele nem do tipo de vida que ele levava. Não tinha paciência para ouvi-lo falar de seus estudos nem de seu instituto. Reconheceu que odiava aquele instituto. Aos poucos foi percebendo que eles eram mesmo muito diferentes. Ela amava o jovem adolescente que conhecera anos atrás, não o homem que ele havia se tornado. Ele não era como ela gostaria que fosse. Reconhecia isso. Essa ilusão havia infelicitado toda a sua vida. Por causa dela, nunca olhara para os rapazes que a procuravam, nem aceitara a corte de ninguém. Havia se fechado prisioneira de uma ilusão, de um sonho infantil que nunca se tornaria realidade. Naquele momento percebeu a verdade que havia nas palavras que Emerson lhe dissera. Agora precisava dar novo rumo à sua vida. Talvez uma viagem lhe fizesse bem. No dia seguinte iria a uma agência de turismo. Passar uma temporada em Nova York seria interessante. Ela gostava de diversão.
movimento. Talvez Los Angeles ou Las Vegas. Permaneceu na banheira fazendo planos de viagem até sentir sono. Depois, enxugou-se, colocou o pijama e deitou-se. Estava tranquila, a dor de cabeça havia passado. Ajeitou-se e dormiu logo. Sonhou com dois homens de fisionomia desagradável que conversavam com ela. Você não pode desistir assim, disse um deles. Não é justo, lhe emendou o outro. Depois de tudo que você passou estes anos todos, agora vai deixar que ele se case e seja feliz com a outra? Você precisa lutar pelo seu amor. Mildred olhou séria e respondeu. Deixem-me em paz. Agora quero cuidar de minha vida. Chega de perder tempo. Vou cuidar de minha felicidade. Sua felicidade está com ele, respondeu um. Isso mesmo. Nós podemos ajudar você. Ela deu de ombros e respondeu. Não adianta. Não dá mais. Ele não serve para mim. Eu estava iludida. Somos amigos de Pai Tomé. Ele desistiu, mas nós não. Continuamos. Trabalhando para você. Mildred olhou-os, sacudiu a cabeça e deu uma gargalhada. Não acredito em espíritos. Isto é um sonho. Vocês vão sumir e nunca mais me apareçam, porque não acredito. Nunca mais vou procurar um pai de santo. Chega. Eu não estou aqui para ser enganada. Você pediu, nós ajudamos. E agora você tem de retribuir. Não vai se ver livre de nós assim. Mildred olhou-os com raiva e gritou. Vou. Vocês vão embora. De hoje em diante não vou alimentar nenhuma ilusão. Espíritos não existem. Sonho é ilusão. Deixem-me em paz. Eu não devo nada a ninguém. Pai Tomé não fez nada, não tem nenhum poder. Eu não lhes devo nada. Agora vão embora. Mildred disse isso com tanta força que os dois foram arremessados longe. Enquanto ela se afastava, um disse ao outro. É melhor irmos embora de vez. Essa é páreo duro. Não vai nos obedecer. É. Vamos procurar outra. Ela deu nó até em Pai Tomé. É melhor irmos embora mesmo. Os dois se afastaram e Mildred continuou dormindo tranquila. No dia seguinte, acordou descansada. Fazia tempo que não se sentia tão bem. Levantou-se disposta a programar sua viagem. Abriu as janelas do quarto, aspirando com satisfação o perfume das flores que vinha do jardim. A lembrança do que acontecerá na véspera apareceu de repente em sua mente, provocando certa tristeza. É natural, pensou, mas a partir de hoje tudo será diferente. Não quero me sujeitar a um casamento e às obrigações de criar uma família. Vou aproveitar a mocidade, divertir-me, participar das coisas com interesse. Descobrir novamente o prazer de viver. Na tarde anterior, depois que Mildred saiu de sua sala, Emerson ligou para Laura, combinando ir buscá-la dali a 1 hora. Os preparativos para o casamento iam adiantado e eles precisavam ver como andava a decoração da casa. Com alegria, eles examinaram tudo na mansão em que iriam viver depois do casamento. Estava escurecendo quando saíram de lá e Emerson convidou-a para um lanche em uma confeitaria. Enquanto comiam, Laura tocou no assunto que a incomodava. Não me conformo com o que me aconteceu. Sempre fui uma pessoa equilibrada. Não podia ter me deixado dominar daquele jeito. Há coisas que ainda temos dificuldade para explicar. Esqueça isso, já passou. Você me parece bastante bem. Fisicamente, sinto-me bem. Porém estou fragilizada. Não sabia que era tão vulnerável. A magia foi feita para mim, e não foi a primeira vez.
Você não me disse nada. Nesses assuntos, o melhor é não dar importância e buscar proteção. Como eu reagi, busquei ajuda espiritual e consegui anular, eles foram atrás de você, que não estava treinada como eu na identificação dessas energias. Eles pretendiam me matar. Eles queriam nos separar. Um amigo espiritual que nos protege avisou-me e ensinou como anular essas energias. Fiquei sem forças. Não conseguia pensar, só queria dormir. Mas era um sono desagradável, pesado. Era um transe hipnótico. Você disse que aquilo foi feito por um pai de santo encarnado. Como é que ele teve tanta força? A força deles é aparente. O mal vive de ilusões, explorando os pontos fracos e as crenças das pessoas. Depois de haver estudado tanto as energias, não consegui resistir. Quando estamos estudando o mundo das energias e suas influências, a vida nos permite vivenciar essas experiências para aprendermos como funcionam e como nos tornarmos imunes a elas. Quando eu ignorava o assunto, não sentia suas influências. Ninguém é imune a elas. Claro que, desenvolvendo a sensibilidade, você as percebe mais. Quem desconhece o assunto, ao sentir essas influências, pensa que está doente fisicamente. Recorre aos médicos, toma remédios. É por isso que em muitos casos os médicos não encontram nada e receitam calmantes, terapias. Os calmantes só ajudam quando o problema é emocional ou físico. Nos casos de obsessão, de influências de espíritos, eles fazem mal. Por quê? Porque, anulando a resistência, os espíritos dominam a pessoa com mais facilidade. E por isso que quando sinto algum problema de saúde repentino, como dor de cabeça, primeiro recorro à prece, peço ajuda espiritual. Como sou pessoa saudável, ela passa e nunca preciso de remédio. Já tive diversos males que com meditação e oração sumiram sem que eu tomasse nada. Os males provocados por energias negativas atingem nosso corpo astral e provocam sintomas que se refletem no físico, dores que circulam ora de um lado, ora de outro, atordoamento, náuseas, arrepios, desânimo, fraqueza, etc. Se nos assustarmos, tivermos medo, elas se tornam mais fortes. Se mantivermos a calma, não dermos importância a elas e nos ligarmos com o bem, com a espiritualidade maior, elas vão embora. Às vezes é preciso treino e tempo para conseguirmos isso. Mas é compensador. Quando nos livramos delas, recuperando o equilíbrio, tomamos consciência do próprio poder e da proteção divina, que nunca nos desampara. Depois do que passei, ficarei alerta. Após a conversa que tive com Mildred, acho que ela nunca mais tentará nada. Eu sabia que havia sido ela. Nunca aceitou nosso noivado. Muitas vezes eu sentia o olhar dela cheio de ódio sobre nós, embora fizesse tudo para dissimular. É preciso compreender. Eu mudei, cresci, aprendi. Tive mestres maravilhosos que me ensinaram a enxergar a vida sob a ótica da espiritualidade. Ela permaneceu igual, com a mente parada na adolescência, alimentando as ilusões, distanciada da realidade. Enquanto eu evoluía, ela alimentava o impossível. Nós somos muito diferentes. Quando namoramos, eu era um jovem preocupado com as aparências. Sentia-me feliz por namorar uma garota que todos cobiçavam. Quando perdi meus pais, fui sacudido pela força espiritual, surgiram os questionamentos. Foi quando percebi que Mildred não tinha condições de me compreender, que meus valores haviam se tornado muito diversos dos dela. Tentei conversar, mas ela não entendeu. Antes de viajar sem data para voltar, acabei com nosso namoro, falei de minhas razões, fiz minha parte.
Por isso, não me culpo pelo fato de Mildred ter continuado esperando. Ela preferiu segurar o sonho ao invés de enfrentar a verdade. Isso mesmo. Mas, depois da conversa que tivemos, sei que ela finalmente compreendeu quanto somos diferentes. Nunca seríamos felizes juntos. Tem certeza de que ela não voltará a nos prejudicar? Tenho. Mostrei-lhe quanto se prejudicou alimentando um sonho impossível. Senti que compreendeu. Por isso, hoje estou particularmente feliz. Eu também. Faço votos de que ela encontre a felicidade. Houve um tempo em que senti muito ciúme dela. Mas isso também foi uma ilusão de nossa adolescência. Naquele tempo você escondia seu brilho. Só consegui vê-lo quando regressei. Eu admirava as garotas que se sobressaíam, tinham admiradores. Como eu. Não tinha jeito para agir como elas, me menosprezava. Durante muitos anos vivi retraída, com medo de me expor. Foi você quem me ensinou a enxergar minhas qualidades, a reconhecer meus valores, a ter paciência com meus pontos fracos. Apesar das diferenças, ninguém é menos. Cada pessoa tem dentro de si a essência divina. Fomos ensinados a olhar para fora, valorizar mais os outros. É elegante diminuir-se para que os outros brilhem. Muitos pagam um preço caro por essa ilusão. Vivem à margem da vida, insatisfeitos, procurando conformar-se com o pouco que têm. Quem acredita que é menos merece pouco. A vida nos deu um potencial imenso para desenvolver. Ela nos estimula de várias formas, mas a conquista do progresso é trabalho nosso. Ninguém pode fazê-lo por nós. Quando você se omite, está falhando em sua mais importante missão, que é a de cuidar de si. Dizem que é egoísmo. Egoísmo é julgar-se superior aos outros. Se ninguém é menos, também ninguém é mais. Alguns estão mais desenvolvidos espiritualmente que outros, mas todos têm o mesmo potencial. Essa é a justiça divina. Mesmo ele tendo criado a diversidade, não existem duas pessoas iguais. Mas todas têm potenciais que, se desenvolvidos, as tornariam felizes e realizadas. Mas essa é uma conquista individual. O fato de eu cuidar de mim, do meu progresso, reconhecendo minhas qualidades, meus pontos fracos, não significa que eu precise menosprezar os outros. Para mim, eu estou em primeiro lugar. Tenho de trabalhar para suprir minhas necessidades e tornar-me uma pessoa melhor. Mas o respeito aos outros é necessário. Respeitar significa aceitar os outros como são, sem a pretensão de querer mudá-los. Resta-nos o cuidado de escolher bem os amigos. Quanto às pessoas em geral, deve-se ter o bom senso de evitar as que nos incomodam. Emerson sorriu. Vejo que aprendeu depressa. Desejo que Mildred nos esqueça. Não sinto nenhuma mágoa pelo que nos fez. Mas não quero conviver com ela. Todos temos o direito de preservar o próprio equilíbrio evitando energias que nos perturbam. Continuaram conversando, esquecidos do tempo, imersos na afinidade de pensamentos que tornava seu relacionamento agradável. Juntos sentiam-se bem. Ambos interessavam-se em aprender a viver melhor. No fim da tarde Marcelo deixou o escritório, passou em uma banca de jornais. Comprou uma revista e foi para casa. Como sempre fazia antes do jantar, tomou um banho. Enquanto esperava a refeição, sentou-se na sala para ler a revista. De repente estremeceu. Havia uma foto de Rômulo e Nora abraçados, e a legenda dizia que, como o casamento se realizaria em 15 dias, eles estavam atarefados com os preparativos da festa. Marcelo pensou em Renata. Teria ela visto a reportagem? Pensou em ligar, mas
Hesitou. Se ela não a viu, não seria ele a dar-lhe a notícia. A mãe chamou-o para o jantar, e ele sentou-se à mesa calado. Yolanda olhou-o séria e indagou. Aconteceu alguma coisa? Você parece preocupado. Não houve nada. Estava pensando em uma matéria que li na revista. Após o jantar ele subiu para o quarto. Sentia-se inquieto, preocupado. Renata não saía de seu pensamento. Resolveu telefonar para saber como ela estava. Decidiu que não tocaria no assunto. Ligou e depois dos cumprimentos ele procurou conversar sobre outros assuntos. Renata estava comunicativa e alegre como sempre, se ele concluiu que ela não havia visto a revista. O que você está fazendo agora? Indagou ela. Nada. Não tenho nenhum programa para hoje. Nesse caso, venha tomar um café comigo. Está bem, irei. Dentro de 15 minutos estarei aí. Satisfeito, ele se arrumou e saiu. Seria bom estar por perto, caso alguém contasse a ela que em 2 semanas Rômulo estaria casado. Durante o trajeto foi pensando em Renata. Sentia um carinho muito grande por ela. Tinha vontade de protegê-la para que ninguém a fizesse sofrer. Parou em uma floricultura e comprou algumas rosas. Quando tocou a campainha, o criado abriu a porta. Renata estava logo atrás dele sorrindo. Marcelo entrou e entregou-lhe as flores. Ele notou que os olhos dela brilharam de satisfação. Que lindas, Marcelo. Venha, vamos colocá-las num vaso. Ele a acompanhou até a sala de estar e a observava enquanto ela arrumava as flores. Seu rosto estava tranquilo e corado, a expressão de seu rosto era alegre. Pedi para você vir porque estou me sentindo muito feliz e queria dividir esta alegria com você. Gosto de vê-la assim. Sentaram-se no sofá e Renata contou que os pais haviam saído. Marcelo convidou, a noite está muito bonita. Vamos dar uma volta, tomar um sorvete? Vamos. Vou apanhar a bolsa. Enquanto ele esperava, aproximou-se do porta-revista e estremeceu. Em cima de todas as publicações estava um exemplar da que ele havia comprado. Talvez Renata não a tivesse visto ainda. Sentiu vontade de escondê-la. Mas nesse instante, ela estava de volta. Vamos? Saíram, e Marcelo estava indeciso. Não sabia se deveria tocar no assunto. Preveni-la, porque fatalmente ela lera a notícia. Você mudou, ficou calado. O que foi? Nada. Você tem alguma coisa. Por que não me conta? Não há nada. Gosto de vê-la alegre, e não desejo que nada venha perturbar essa sua alegria. Você é meu melhor amigo. Vou contar-lhe o motivo da minha felicidade. Eu sabia que havia algum. Ele parou o carro, virou-se para ela e esperou. Hoje eu estou livre, completamente livre do passado. Explique melhor. Minha mãe trouxe uma revista esta manhã e encontrei nela notícias do casamento de Rômulo em breve. Não senti absolutamente nada. Olhando os dois, pareceu-me estranho que eu tivesse sofrido por ele. Foi como se tivesse caído uma venda de meus olhos. Então recordei-me de todas as implicâncias dele, dos momentos desagradáveis do nosso namoro, de como ele agia comigo, e cheguei à conclusão de que nunca o amei de verdade. Era por vaidade que eu me sentia. No ápice quando desfilávamos juntos em sociedade. Descobri que esse namoro foi a forma que encontrei de me projetar como uma moça de classe, de sucesso. Foi por vaidade ferida que sofri tanto com nosso rompimento. Eu o usei como uma bengala para aparecer, porque me achava menos, sem condições de agradar por mim mesma.
Foi você primeiro e depois Emerson que me fizeram enxergar a vida de outra forma. Aprendi com vocês a me ver como sou, a sentir que não preciso me apoiar nos outros para ser feliz. Pedi para você vir porque queria que soubesse como me sinto. Os olhos de Renata brilhavam emotivos. Marcelo sentiu-se tocado e num gesto carinhoso abraçou-a apertando-a de encontro ao peito. Depois beijou-a nos lábios. Com amor. A emoção irrompeu forte e eles se beijaram longamente várias vezes. Eu a amo, disse ele emocionado. Nunca senti por ninguém o que estou sentindo agora. Gostaria que este momento fosse eterno. Eu ainda não sei o que é esta emoção que me invadiu quando me beijou. Também não havia sentido nada assim antes. Não sei se é amor, mas este momento é mágico e eu quero que me beije mais. Eles se beijaram novamente, depois ela descansou a cabeça no peito dele e permaneceram assim longamente, sentindo as emoções do momento, o prazer da descoberta e a alegria de um amor correspondido.